Bom, então nesse último vídeo da aula, eu quero ensinar vocês como é que uma máquina de tradução ela pode ser treinada, ok? Eu não vou ensinar vocês a fazer um treinamento tradicional, ou seja, que vocês vão pegar uma rede neural que não aprendeu nada, que não sabe nada, e a partir de um corpus paralelo de larga escala, vocês vão ensinar essa rede neural a traduzir. Até porque esse é um processo muito custoso, geralmente precisa de um conjunto paralelo de sentenças de 100 a 200 milhões de sentenças para conseguir treinar uma rede neural do zero. E todo esse processo já foi feito pela Universidade de Helsinki, como nós vimos, para os principais corpos públicos que estão disponíveis para aqueles diferentes idiomas que nós vimos. Então aqui eu vou ensinar uma técnica moderna para vocês que leva o nome de fine tuning, ou refinamento. Essa técnica ela consiste de pegar uma rede neural que já foi treinada e refinar para uma atividade específica ou para um domínio de texto em específico. Aqui no contexto de máquinas de tradução, então, seria pegar uma máquina de tradução de propósito geral para um determinado par de idiomas e eu refinar essa máquina de tradução num domínio específico. Então, por exemplo, tem um colega de vocês de classe que ele quer treinar uma máquina de tradução para traduzir textos contábeis do inglês para o português. Então, nesse caso, o que se pode ser feito? É pegar uma máquina de tradução de propósito geral, que foi treinada num conjunto de dados de larga escala, do inglês para o português, e nós podemos refiná-la, ou seja, nós podemos fazer o processo de fine tuning num pequeno conjunto de textos contábeis, para que ela seja especializada em fazer tradução de textos contábeis do inglês para o português. E isso para outros tipos de texto, pode ser textos clínicos, textos no domínio petroquímico, textos farmacêuticos. A única coisa que vocês precisam é de um conjunto de dados paralelo, não mais na casa dos milhões, mas com um conjunto específico na casa dos milhares, vocês já conseguem fazer esse processo de refinamento. Então vamos começar. O primeiro passo é que se vocês estiverem com o Colab aberto dos vídeos passados, primeiro reinicialize ele. Então venham aqui em Runtime e apertem para reinicializar o Colab de vocês. Uma vez reinicializado, vocês podem importar as dependências. Uma vez que as dependências foram importadas, aqui a gente tem um método que eu já implementei, vocês não precisam mexer, que é o método de avaliação. Então, a cada etapa do refinamento, do treinamento da rede neural, é que a gente quer avaliar o quão bem ela está indo na tradução daquele conjunto de texto específico que a gente deu para ela. Então, para isso tem esse método de avaliação aqui, que eu estou chamando de evaluate. Então, ele recebe uma variável tokenizer, que vai conter o tokenizador, model, que vai conter o modelo, devData, que vai conter o conjunto de teste, onde eu vou avaliar minha máquina de tradução, e mais essas três variáveis, que são da configuração da rede neural, que eu vou mostrar mais para frente para vocês, que é o batch size, batch status e o device. Tá? Aqui, então, vocês não precisam mexer nada nessa seção, é só rodá-la. Aí aqui eu tenho o método de treino, que é onde de fato eu vou expor a rede neural ao conjunto de treinamento e vou especializá-la naquele domínio em específico. Então aqui eu tenho o método, que é o train, ele também recebe o tokenizador, o modelo, recebe train data, que é o conjunto de treino, ele recebe também o conjunto de teste e recebe algumas variáveis aqui também da configuração da rede neural. Ele recebe um otimizador, um número de épocas, um tamanho de lote, um status do batch, um dispositivo, um método de early stopping e um write path, que é onde eu vou salvar o modelo depois de cada iteração, caso a avaliação dele tenha sido melhor do que a anterior. Mas a gente vai ver algumas dessas variáveis mais para frente. Então aqui, como esse método ele já está implementado, a única coisa que a gente precisa fazer é rodar essa seção também. E aí tem a parte que vocês vão precisar mexer, que é a parte da preparação do corpus. Tá? Então aqui eu vou utilizar um corpus, que a professora Adriana ela disponibilizou para mim. Eu estou chamando ele de corpus e ele está no formato TMX. Tá? Posso até mostrar para vocês. É esse formato aqui. Então são textos que foram traduzidos do inglês para o português. Tá? Não são textos em específico, porque aqui é só para demonstrar para vocês. Então, aqui eu vou carregar
esse arquivo com o nome corpus.tmx. Bom, tá lá, foi carregado. Então, basicamente, o que eu faço? Eu baixo essa biblioteca aqui que lê arquivos tmx, tá? Então, eu leio o corpus, daí eu preparo ele num formato adequado e também insiro o prefixo aqui da tradução, já que eu vou utilizar aquele modelo multilingüe que nós vimos no vídeo passado. Uma vez que eu carreguei no formato adequado, eu embaralho os pares de texto em inglês e português, e aí eu separo esse corpus num conjunto de treino e de teste. Aqui eu estou utilizando 20%. Então eu pego aleatoriamente 20% do meu corpus, separo como conjunto de teste e os outros 80% como conjunto de treino. Tá? Aqui é só um modelo que eu fiz. Caso o corpus de vocês mudem, tenha um outro formato, vocês vão ter que atualizar essa seção para deixar o corpus de vocês no formato que precisa para ser lido pelo script que eu criei. Tá? Então aqui, por exemplo, é uma forma que o corpus de vocês tem que estar. Então, cada instância paralela, cada par do corpus de vocês tem que estar nesse formato. Tá? Tem que ser um dicionário, onde tem aqui uma chave src de source e que contenha o texto fonte. Né? Então, aqui tem that's my last name, e eu estou colocando o prefixo. Né? Lembrando que a gente vai utilizar aquela máquina de tradução multilingüe de propósito geral que nós vimos no vídeo passado. E tem que ter também a chave TRG, que é o target, que é o texto que tem que ser traduzido. Então, aqui eu vou traduzir do inglês para o português. Então, é com esse conjunto de treino, nesse formato, que eu vou fazer o refinamento da nossa máquina de tradução de propósito geral. Tá? Aí aqui tem algumas variáveis que vocês precisam configurar da rede neural. Tá? A primeira é o learning rate, é a taxa de aprendizado. O que isso quer dizer? Uma rede neural, como é que ela funciona? Eu dou um exemplo para ela e ela vai me obter um resultado na fase de treinamento. Eu vou pegar esse resultado, com base nele eu vou computar um erro. E aí eu tenho que propagar esse erro para a rede neural, para mostrar que ela errou. Só que se eu propagar o erro completo para ela, pode ser que ela se perca. Então tem uma variável que a gente precisa configurar, que é a taxa de aprendizado, que vai suavizar aquele erro. Ou seja, então eu só vou passar para ela, na hora do aprendizado, parte do erro que ela cometeu. Eu não vou passar o erro na mesma intensidade, caso contrário ela pode espanar. Num processo de refinamento, a taxa de aprendizado ela tem que ser bem pequenininha, porque a gente só vai passar partes do erro, porque ela já foi treinada anteriormente num processo de treinamento de grande escala, como nós falamos anteriormente. Então aqui o erro que eu estou passando para ela é 0,5 casas de 0,1. Né? Geralmente, se fosse um treinamento do zero, eu passaria a taxa de aprendizado de 1%, 0,01, por exemplo. Aqui é o número de épocas que eu vou treinar essa rede neural. O que é o número de épocas? É a quantidade que eu vou expor o conjunto de treinamento para ela. Tá? Então, vamos supor que você tem uma criança e vocês querem ler um livro com aquela criança. Então, o número de épocas é quantas vezes vocês vão ler aquele livro para a criança aprender. Tá? A mesma coisa com a rede neural. Bom, tem aqui também o tamanho do batch, que é o que nós falamos em um dos vídeos passados. Vamos supor que eu tenha centenas de textos. Eu não posso passar centenas de textos de uma só vez para a rede neural. Eu tenho que passar em lotes pequenos. Então, aqui eu estou definindo lotes de tamanho 4. Aqui essa é uma variável que é batch status. Tá? Então, durante o treinamento, eu quero saber como é que está o status da máquina, se ela está aprendendo ou não. E quando que eu quero saber? Então, aqui eu declaro o valor de 128. O que isso quer dizer? A cada 128 pares de sentenças que ela vê, eu quero que o script mostre para mim algumas variáveis que eu vou saber se ela está aprendendo ou não. Esse aqui é uma variável de early stop. O que isso quer dizer? Ao final de cada época, a gente vai avaliar a rede neural no conjunto de desenvolvimento para saber se o resultado da tradução no conjunto de desenvolvimento melhorou. Caso tenha melhorado, a gente vai salvar essa nova rede neural após o processo de refinamento. Vai salvar de acordo com o nome do arquivo que vai ser definido nessa variável writePath. E o que é o early stop? O early stop é se depois de tantas épocas a minha métrica de avaliação no conjunto de desenvolvimento não foi melhor, eu posso parar o processamento. Tá?
Essas variáveis aqui não têm uma receita própria de como definir. Tem que ser por tentativa e erro. Então, quando vocês tiverem o corpus de vocês para refinar, vocês podem ir atualizando. Aqui o batch size, por exemplo, vocês podem ir aumentando e vendo até onde a memória do Colab aguenta, ou do computador que vocês têm. Caso vocês tenham um computador com uma GPU, um computador um pouco mais robusto. O learning rate é a mesma coisa, vocês têm que ir acompanhando para ver se a rede neural vai aprendendo, né? Caso vocês vejam que não está aprendendo, vocês podem tentar diminuir ou aumentar a taxa de aprendizado. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Então, learning rate vai ser esse, bem pequenininho, lembrando que é para refinamento, 3 épocas, um batch size de 4, ou seja, ele vai ver de 4 em 4 pares a rede neural. Caso o resultado seja melhor no conjunto de desenvolvimento, ele vai salvar a rede neural refinada depois de uma época nesse caminho aqui. Vou chamar de model.pt. E aqui eu estou definindo o idioma, né? Justamente porque a gente está utilizando o modelo multilíngue. Então, PTBR. Então, é só rodar aqui. E aí eu vou inicializar o modelo, como nós já vimos anteriormente. Vou inicializar o modelo de Helsinki para traduzir do inglês para um idioma românico. E aqui eu vou treinar o modelo. Então, aqui eu tenho o Optimizer, né, o otimizador. Esse otimizador é quem vai propagar o erro para a rede neural quando o erro for computado, né? Então, eu passo o learning rate, a taxa de aprendizado, para ele. E aí eu vou utilizar aquele método que eu desenvolvi, que é o de treino, e vou passar os parâmetros adequados. Então, vamos começar a rodar. Então, o modelo de treinamento ele vai começar a fazer a avaliação do modelo. Então, aqui, antes de fazer qualquer treinamento, ele vai avaliar como o modelo de propósito geral ele se sai no conjunto de desenvolvimento. Vamos lá, ele processou 256 sentenças de 361 do conjunto de desenvolvimento, e aqui ele gerou o BLAN inicial, então foi de 41. Tá? E o que é esse BLAN? É uma métrica famosa, tá? Para saber, para contrastar a tradução de um modelo com a tradução do padrão ouro. Então, aqui a gente sabe que foi de 41. E aí ele começou o treinamento, tá? E aí aqui vocês vão ver um resultado que é o loss. O que é esse total loss? É a diferença da tradução do modelo para a tradução de treino que foi dada para ele. Então, o que a gente tem que esperar? Essa taxa de loss, né, esse erro diminua. Então, a gente sempre tem que acompanhar para ver se está diminuindo. Então, vocês viram que começou em 1 e ela caiu para 0,7. Então, isso quer dizer que o modelo está aprendendo. Então, aqui ele foi na época 1, né, que está chamando de época 0, ele viu todo o conjunto de treinamento, foi 1.447 pares, e agora ele está fazendo a avaliação de novo. Vamos ver se ele melhorou para o blow inicial. Então, aqui vocês podem ver que melhorou, foi de 41 para 42, e ele salvou o modelo refinado. Tá? E aí ele vai para a segunda época. E a gente pode ver, ó, a loss continua caindo. Tá lá, terminou a segunda época, né, processou. Ele foi exposto aos 1.447 exemplos de treinamento. A loss não caiu tanto, né, dessa vez, mas vamos ver como é que ficou o blur. Então, aqui ele vai avaliar de novo no conjunto de desenvolvimento. Tá lá, subiu de novo, né, 43. Então, aí ele começa, então, você vê que o modelo sem refinamento estava em 41, foi para 42,8, 43,3, né, vamos ver que a loss aparentemente está diminuindo para outra época. E agora, lembrando, a gente está indo para a época final, né? Porque nós configuramos só 3 épocas para mostrar para vocês. Então, ele vai começar a avaliação final. Vamos ver qual que foi o nosso blur final, depois do refinamento. Bom, tá lá então. O blur caiu um pouco dessa vez, né? 43,1. Então, provavelmente, se nós continuássemos a época, né? Se passasse 5 épocas com o resultado não evoluindo, nós pararíamos o processamento. Então, aqui o melhor modelo que nós obtivemos foi depois da segunda época, né? Foi quando ele salvou, que foi de 43,3 o blur. Tá? O blur, para vocês terem uma noção, é uma métrica que ela apresenta alguns problemas, mas para quem tem muito conhecimento em máquina de tradução, o que eles dizem é que se o resultado tiver uma diferença de 1,5 no blur, quer dizer que é significativo. Tá? Então, aqui a gente foi de 41,3 para 43,3, né? Então, a gente teve uma diferença no blur de 1,5. Então, quer dizer que o nosso refinamento, ele valeu a pena, tá? De fato, o modelo ele se tornou mais especialista
no corpus que nós demos agora, né, no pequeno corpus que a professora Adriana sugeriu. Então, aí a gente pode testar um modelo refinado. O que a gente pode fazer? Então, lembrando que a gente salvou o modelo, né, utilizando aquela variável writePath. Então, eu posso utilizar aqui esse comando torch.load para carregar o modelo. E aí eu posso utilizar o método que nós já vimos anteriormente para traduzir as sentenças. Então, aqui eu dou algumas sentenças do corpus para ele. We can do better, America can do better, and help is on the way. Equal access to public education has been gained. We thought that these elections would bring the Iraqis together, and that as we train Iraqi security forces, we could accomplish our missions with fewer American troops. Né? Então, alguns textos sobre, provavelmente, a guerra do Iraque. Vamos ver a tradução. Então tá lá, ele traduziu, né? Podemos fazer melhor, os Estados Unidos podem fazer melhor e a ajuda está a caminho. Ganhou-se igualdade de acesso à educação pública. Pensamos que essas eleições uniriam os iraquianos e que, ao treinarmos as forças de segurança iraquianas, poderíamos cumprir nossa missão com menos tropas americanas. Então tá aí. Então, depois de refinar o sistema, foi esse o resultado que nós obtivemos. Claro que esse também era um corpus de propósito geral, a intenção era só mostrar para vocês como é que pode ser feito o refinamento de uma máquina de tradução. A gente espera que vocês utilizem esse conhecimento, tá? Caso vocês tenham um corpus específico, né, seja contábil, do domínio petroquímico ou qualquer outro domínio que vocês queiram refinar uma máquina de tradução, vocês façam o processo, depois vocês comparem como é que eram as traduções com a máquina de tradução de propósito geral e depois com essa máquina refinada, com esse corpus que vocês deram como conjunto de treinamento, tá? Então, nós ficamos por aqui. Foi um prazer do professor Evandro, para a professora Adriana e para mim ter ensinado esse curso. Espero que vocês tenham gostado. E um abraço a todos e façam bom proveito de toda essa informação que vocês aprenderam.